Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté, e esse é o nosso Padrecast, o quadro Ontem na Missa. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2021, e ontem na missa, dia 31 de janeiro, nós ouvimos um evangelho em que Jesus dialogava com um espírito imundo. No texto, o espírito reconhecia quem era Jesus, o Filho de Deus, e o chamava pelo nome, Jesus Nazareno. Em compensação, Jesus, no seu trato com o espírito maligno, não o designa pelo nome. Vemos então o diálogo de uma força inominada com uma pessoa bem definida, o mal e Jesus de Nazaré. Isso nos faz pensar sobre as coisas que têm nome e as coisas que não têm nome e sobre como ambas influenciam a nossa vida. Esse é o tema da minha reflexão da missa de ontem e que eu gostaria de partilhar hoje com vocês. O nominado e o inominado. Bora refletir? A minha reflexão, como de costume, vai ter 3 pontos. Como de costume, porque a maioria das vezes eu escolho esse método didático de usar 3 pontos. No primeiro momento, eu gostaria de falar sobre o nome e o sem nome, que é o tema principal da minha reflexão. No segundo momento, falar sobre a palavra e o silêncio. E num terceiro momento, falar sobre uma palavra de autoridade. Porque no evangelho de ontem, Jesus era reconhecido na sinagoga por ser um homem que tinha autoridade no seu ensinamento. Primeiro ponto da minha reflexão, então, o nome e o sem nome. No texto, o bem, Jesus, é nominado enquanto o mal, o espírito maligno, não possui uma designação. Quando nós olhamos para a nossa vida interior, percebemos que dentro de nós existe uma realidade híbrida. Ninguém de nós é puramente bom ou puramente mal. O ser humano é capaz dos atos mais heróicos e dos mais vis atos também. Nesse sentido, é difícil e é uma tarefa que a gente precisa empreender na nossa vida, especialmente na nossa vida interior, reconhecer o que em nós há de bem e o que em nós há de mal. Aqui aparece uma primeira problemática, porque definir o bem e definir o mal é um desafio muito grande. Definir o bem já é difícil, definir o mal, mais difícil ainda. São Bento de Núrcia, ao recomendar para os monges o exame de consciência diário, chega a dizer, por exemplo, que é preciso observar antes as coisas boas que a gente faz do que as coisas más, para tentar encontrar nas coisas boas alguma maldade que porventura possa estar inerente a elas. Por exemplo, um gesto de fraternidade ou de solidariedade pode trazer a vaidade dentro dele. Posso querer me aparecer ou me sentir bem ao ajudar alguém. Ou ainda um amor oblativo, sacrificante, na direção do outro, pode ser eivado de egoísmo. E sem eu perceber, eu estou mais me movendo por mim mesmo do que propriamente pelo outro. Repito o que eu disse. Não existe dentro do ser humano realidades absolutamente puras. Maldade pura, bondade pura. O que existe em nós é um misto dessas coisas em proporções diferentes. Pode ser que uma determinada coisa tenha mais mal do que bem, mais bem do que mal. Pode ser que uma coisa seja eminentemente boa, um gesto eminentemente bom, mas com um salpicado de alguma coisa que não é tão boa assim. Definir o bem e o mal dá muito trabalho. E o interessante observar na tradição bíblica, especialmente nos evangelhos, é como o mal
na maioria das vezes, desponta como inominado. Pedimos que Deus nos livre do mal. Jesus fala dos filhos das trevas que são mais astutos do que os filhos da luz. Nós usamos diversos termos genéricos para designar o mal: escuridão, o inominado ou simplesmente a palavra mal. Na literatura e no cinema, isso aparece também com frequência quando vemos que o nome dos seres maldosos são nomes obscuros, que não designam bem o que eles são. Nós temos a coisa, ou aquele que não se pode nomear, ou ainda criatura. Quantos nomes nós encontramos nos livros e nos filmes de seres que são do mal e que na verdade não são nomes, são termos genéricos que fazem referência à sua maldade. Eu acho isso muito curioso, porque talvez seja um jeito de ilustrar como é difícil delimitar os contornos do mal. Tanto mais difícil é delimitar dentro do coração da gente. O mal não se deixa contornar com facilidade. O bem, do ponto de vista da nossa fé, do ponto de vista dos valores cristãos, o bem vai se delineando com mais ou menos clareza. Porque o bem joga na luz, e jogar na luz significa ele se deixa conhecer, ele se deixa dizer. E ele, inclusive, quer ser conhecido e dito. Existe uma ciência para investigar o bem, uma ciência religiosa que é chamada de teologia. A teologia nasce da possibilidade de dizer o bem, de dizer Deus. Inclusive de reconhecer coisas que Deus não é, mas também de afirmar coisas que Deus é. A teologia é também uma amostra da possibilidade que o bem nos dá de dizê-lo. Por mais difícil que isso seja do ponto de vista do empenho científico, né? Da reflexão, do mundo acadêmico, intelectual da teologia. Mas onde eu quero chegar é dizer que o mal, ele não gosta muito de ter ciência. Você pode ter as ciências ocultas. Aliás, o mal nunca tem uma ciência clara. Sempre o mal se inscreve no bojo das ciências ocultas. Porque sempre ele quer deixar o mal, ao que parece, brechas para não ser dominado e nessas brechas nos dominar. Porque a partir do momento em que o mal vai vindo para a luz, ele arde sob o sol da verdade, da bondade. Ele prefere ficar nas suas próprias trevas, na sua escuridão. Ele só subsiste no borrado da sua natureza obtusa. O bem não. O bem se esforça por dizer-se. Um outro exemplo, menos religioso, mas bastante humano, é a ética. O mundo ético pretende ser um mundo claro. Não estou dizendo que a ciência ética é uma ciência positiva e fácil, quase infantil. Mas quem tem consciência ética e a disciplina ética, a disciplina acadêmica, ela procura entender o bem, a natureza do bem, definir os contornos do justo, do correto, do moral, para nos conduzir. O mal não possui ciência ética, porque o mal não é ético. E para não ser ético, existe um caminho simples, um atalho. Basta não refletir sobre as próprias ações. Basta deixar-se conduzir pelos ímpetos irrefletidos. Meus irmãos, o mal não gosta de ter nome. O mal não se submete a uma ciência que procura clareza, luminosidade. O mal prefere ficar na escuridão. É ali o seu lugar.
O que nós vemos no evangelho de ontem é isso. O bem, Jesus, é reconhecido pelo mal e nominado pelo mal. Jesus se expõe, mostra quem ele é. Jesus Nazareno. Agora o mal não quer ser exposto. Nesse sentido, desponta também uma questão muito prática. Para vencermos o mal, dentro de nós especialmente, do ponto de vista espiritual, mas também poderíamos elencar de um ponto de vista moral, ético, de um ponto de vista psicológico, emocional, e até mesmo de um ponto de vista político, no sentido das relações sociais e dos jogos de poder, é preciso jogar na clareza dos nomes. É preciso ter a coragem e o empenho de dar nomes às coisas, dar nome aos bois. Quando começamos a dar nomes, o mal começa a se enfraquecer. E o mal logo quer jogar com a confusão das palavras, com termos genéricos demais. O mal prefere deixar que cada um responda por si mesmo às questões da vida, sem que haja um empenho coletivo, sem que haja uma verificação dos outros, como se cada um construísse o seu próprio mundo de verdades. Vemos então que o mal foge das palavras, enquanto o bem se permite agarrar pelas palavras. Dar nomes significa acessar, tocar e ser tocado, e em algumas circunstâncias significa poder controlar e transformar. Não dar nomes significa ser controlado por aquilo que não tem nome. Não ter nome significa deixar que uma zona escura conduza aquilo que deveria ser conduzido na luz. Aí nós chegamos no segundo ponto da nossa reflexão: a palavra e o silêncio. Notem que é preciso cultivar os nomes, é preciso usar as palavras para vencer o mal. Vamos pensar um pouco melhor sobre isso então. A palavra e o silêncio. No mundo religioso, existem essas duas realidades, em qualquer religião, inclusive na nossa, no cristianismo. Toda experiência espiritual passa por um jogo de silêncios e de palavras. Nem toda palavra é boa, nem todo silêncio também é bom. Há um ditado antigo que diz assim: o silêncio é de ouro e a palavra é de prata. Uma supervalorização do silêncio. Nem sempre o silêncio é de ouro. Há silêncios que são mórbidos, que são carregados de cupim. São silêncios em que a estrutura do coração vai sendo consumida por dentro até a sua destruição. Nesse sentido, do ponto de vista espiritual, o silêncio deve ser cultivado, mas deve ser cultivado com discernimento, observando que tipo de efeitos e que processos o silêncio gera dentro do nosso coração. Existe um silêncio que é por si mesmo, isto é, ele começa silencioso e termina silencioso. Mas também há um silêncio que começa no silêncio e termina numa palavra. Ambos silêncios podem ser maus ou podem ser bons. O que eu gostaria de propor aqui é essa observação. Procurar fazer um silêncio que possibilite o encontro de palavras que deem nome às forças da escuridão. Dizíamos que o mal não gosta de palavras. Então, o caminho do enfrentamento do mal será usar palavras. Como nós faremos isso? Bem, aqui eu visualizo pelo menos 3 coisas. Primeiro, é preciso sempre estar estudando. Os estudos, as leituras, as reflexões, não falo de estudo de escola, né? De uma escola formal necessariamente. Falo de um empenho de entender a vida e a si próprio.
Estudar no sentido de conhecer-se e conhecer a vida. Isso é muito importante, porque quando nós estudamos, nós vamos adquirindo palavras. Um vocabulário primeiro, que vem de externo, vem do nosso externo, não é produzido por nós mesmos, mas que vai nos dando ferramentas e elementos para a nossa vida interior acontecer. É muito triste quando vemos pessoas que, quando saíram da escola, nunca mais leram um livro. E por mais que o nosso mundo seja virtual e nós encontremos informações nos mais diversos espaços da internet, mas uma boa leitura ainda tem propriedades transformadoras que as redes sociais ou a velocidade da internet não possibilitam. Ler um livro, por exemplo, sempre demanda tempo, atenção, um espaço reservado para isso. É uma desconexão das coisas para ter uma conexão com o conteúdo daquilo que se lê. Nesse sentido, eu sempre recomendo que a gente tenha alguma leitura de um livro, que não seja uma leitura de textos de WhatsApp ou ver um vídeo no YouTube, mas seja realmente a leitura de um texto. Pode ser um texto digitalizado ou no bom e velho livro de papel, mas o mais importante é que não haja outras distrações além daquele texto para se ler. Os textos, os estudos nos dão palavras para dar nome àquilo que não tem nome. Uma segunda coisa muito importante é procurar conversar com as pessoas, com os mais diversos tipos de pessoas, e ir aprendendo na conversação, na troca de ideias, na partilha de impressões, a dar nomes para aquelas coisas que a gente não consegue nominar. Às vezes, numa conversa simples, aparentemente sem grandes pretensões, nós conseguimos encontrar nomes para a escuridão inominada que existe dentro de nós. Nós não temos muito hábito da conversação. Nós tagarelamos, isso é verdade. Falamos muito, isso também é verdade. Mas conversar no sentido pleno de uma troca de vida, isso parece ser um pouco raro. E cultivar essa conversação de intercâmbio de ideias, de sentimentos, de visões de mundo, também é uma outra forma de ganhar palavras para nominar o inominado. E por fim, a proposta do silêncio que gera a palavra. Às vezes, nós não precisamos de um livro ou de alguém que nos diga a palavra para encontrarmos uma definição para o indefinido. Em certas ocasiões, o que a gente precisa é nós mesmos produzirmos uma palavra interior que brota de um silêncio consciente, um silêncio vivo, um silêncio que se põe diante das realidades, especialmente da realidade do coração, e que vai, então, produzindo significados. A imagem que eu tenho é assim como se o nosso mundo interior fosse um grande oceano e naquela parte de cima, na superfície, existissem palavras comuns a todos, mas nas profundezas do oceano de cada coração existem palavras e significados que só podem ser produzidas naquele coração. São frutos daquele oceano. Cultivar o silêncio na vida religiosa é imprescindível, mas tome cuidado com os silêncios de morte. Às vezes nós preferimos fugir da escuridão no silêncio. Não queremos enfrentar nossos próprios defeitos, não queremos falar o que está acontecendo conosco. Nos relacionamentos amorosos, pais e filhos, amigos, qualquer que seja o relacionamento, quantas vezes também nós evitamos falar certas coisas, porque se a gente usar a palavra pode gerar conflito, então é melhor ficar no silêncio. Nem todo silêncio é de ouro e há silêncios que são antessalas da morte. Se você quer cultivar um silêncio religioso pleno, observe se esse silêncio é capaz de purificar
o seu vocabulário interior, de dar as palavras que são essenciais e necessárias, de compor um glossário denso e salvífico, uma palavra de salvação. Palavras que dão nomes às coisas, palavras que fazem ver os contornos do certo, do errado, do bom, do mal, que nos ajudam a encaminhar a nossa vida não na escuridão da inconsciência, mas na clareza, às vezes, árida, causticante da consciência. Há um livro muito interessante de filosofia, não me recordo o autor agora, mas o livro se chama O Deserto da Filosofia. A ideia do título é uma metáfora, é mostrar que a filosofia é estar no deserto, é sofrer sob o sol do real. Acho interessante essa imagem para pensar a consciência. A consciência, em certa medida, ela é desertificante. Ela não é desértica, no sentido de não ter nada como deserto, porque ela não é pobre, ela é rica. Mas ela é desertificante porque ela nos expõe às condições do deserto. Há um sol forte, há uma secura interior, há uma sede, uma vontade de encontrar a vida. E é justamente por isso que a gente começa a buscar a vida, porque a gente se vê no deserto. A consciência tem esse papel de nos colocar ao sol para desejarmos a água da vida. Cuidado com os falsos oásis que aparecem no deserto. Eles querem que você não se exponha ao sol, que você permaneça na inconsciência escura, que você não use as palavras e se satisfaça com um silêncio que pacifica, mas que não transforma, que não resolve. Um silêncio que é do mal, na medida em que o mal usa desse silêncio inconsciente para nos deixar nas sombras da morte. A palavra é necessária. Por isso o salmo de ontem dizia: não fecheis os corações, ouvi hoje a voz de Deus. E a primeira leitura dizia de um profeta que vai falar as palavras que Deus indicou. Para nós cristãos, Jesus é a palavra encarnada de Deus. Deus rompe o silêncio da morte com uma palavra da vida, que é o seu próprio Filho, para nos recolocar no silêncio, mas não mais no silêncio da morte, mas o silêncio da plenitude, que nasce do encontro com essa palavra viva que é Cristo. Cuidado com os silêncios da morte. Estabeleça-se nos silêncios da vida. Escute as palavras que brotam do profundo do seu coração. Valorize-as, porque elas falam da sua luz e das suas trevas, e te ajudarão a fortalecer as suas virtudes, os seus talentos, as suas características positivas, bem como não se deixar dominar pela sua escuridão interior. Chegamos aqui ao terceiro ponto dessa reflexão, em que nós vamos falar sobre uma palavra de autoridade. Dissemos que não é possível vencer o mal sem dar nomes para ele, e que é preciso palavras para nominá-lo. Mas não é qualquer palavra, precisa ser uma palavra de autoridade. Jesus foi reconhecido na sinagoga como alguém que tinha uma palavra de autoridade, porque a sua palavra mandava até nos espíritos maus. Essa palavra de autoridade pode designar para nós duas coisas, do ponto de vista da nossa vida interior. Quando nós fazemos aquele silêncio que deixa despontar palavras de dentro, palavras com a densidade da nossa própria existência, palavras que não são encontradas no significado de dicionário, nem em enciclopédias, mas que possuem os significados da nossa própria história.
da nossa própria existência, do nosso ser. É possível que de lá de dentro do coração despontem dois tipos de palavras, desse silêncio vivo. As palavras que designam o mal e as palavras que ajudam a vencer o mal. Seriam então as palavras de tomada de consciência, as palavras de definição e as palavras de luta, ou palavras ferramenta, como eu vou chamar aqui. Palavras de definição e palavras ferramenta. Nós precisamos das duas porque ambas são palavras salvíficas. Jesus mesmo é essa palavra de salvação, mas até a palavra de salvação de Jesus deve também desabrochar de dentro do coração. Não fecheis os corações, ouvi a voz de Deus. Acolhemos a palavra nos ouvidos, ela cai no coração e ela germina no coração e passa a não ser só uma palavra externa a mim, mas passa a ser uma palavra em mim. Ela passa a ser minha palavra, palavra que fala para a minha vida. É nesse sentido que falamos de uma palavra de autoridade. Primeiro, a palavra de autoridade é uma palavra que brota de dentro de mim. Mesmo a palavra de Jesus, volto a dizer, ela vem de fora, porque nós recebemos a revelação, o evangelho, mas ela deve brotar dentro do coração depois de escutada e acolhida na fé. E segundo, ela é uma palavra que opera transformações. É uma palavra pessoal, porque acontece dentro da pessoa, e é uma palavra de transformação, porque ela ajuda a mudar as trevas em luz e não deixar que o mal nos possua, como fez com aquele homem que estava na sinagoga que Jesus encontrou. Nesse ponto, o que a gente precisa considerar é quais são as nossas palavras. Qual é o nosso vocabulário interior vital? Eu não falo aqui do quantas palavras de dicionário a gente conhece, não falo aqui da nossa erudição livresca. Falo aqui das nossas palavras de vida. Qual é o nosso pequeno vocabulário, porque nunca são muitas palavras, que designam a nossa escuridão e a nossa luz. Nós precisamos conhecer o nosso dicionário interior. Porque quando nós fazemos isso, nós empenhamos uma vitória sobre a força das trevas e não nos deixamos possuir por elas. É esse glossário vital e pessoal que é cheio de autoridade. É uma palavra de autoridade, porque é nele que se encontra a força da transformação. A palavra de Jesus era de autoridade porque vinha de dentro do seu próprio ser e era capaz de mudar o estado das coisas. Uma palavra no sentido hebraico do termo, porque no hebraico a palavra significa não só o nome das coisas ou um jeito de explicar as coisas, mas significa uma força operativa. Na nossa tradição ocidental, nós trazemos a ideia do logos, grego. E logos significa explicação, razoabilidade, entendimento. Em hebraico, a palavra se diz dabar. Dabar não é explicação. Dabar significa, ao mesmo tempo, o que a coisa é e uma potência de transformação. Para entender Dabar, basta olhar para a primeira cena do Gênesis. E Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Deus diz e a coisa se faz. É uma palavra que acontece e não só uma palavra que explica. Isso é uma palavra de autoridade. E a gente deve buscar dentro do nosso coração essas palavras de autoridade que fazem acontecer.
Só que como a gente não tem muita paciência, nem muito treino para o silêncio, para a reflexão, para o estudo, para a oração, nós ficamos procurando as nossas palavras de autoridade nas palavras dos outros. Ficamos procurando videozinhos curtos motivacionais, queremos escutar pessoas que falam bonito para que elas nos deem as nossas palavras. Isso é terceirizar a própria vida. Eu posso até procurar os outros e preciso, como eu já disse, lendo, conversando, mas eu preciso constituir o meu vocabulário, as minhas palavras de salvação, as minhas forças de autoridade interior contra o mal e a escuridão. Isso é um empenho pessoal e intransferível. Os outros só podem nos ajudar, mas nunca poderão fazer esse trabalho por nós. Só nós podemos fazer. Para terminar aqui, eu indico duas coisas. Primeiro, faça o seu empenho pessoal e constitua as suas próprias palavras fortes para definir e vencer o mal. Dê nome para a sua escuridão e para as ferramentas que você usa para vencer a sua escuridão. E se você for procurar ajuda em outras pessoas, verifique se elas têm uma palavra de autoridade como Jesus. Não é tanto se elas têm formação técnica, que é muito importante, não estou dizendo que não, pelo amor de Deus, ou se elas têm um status social reconhecido, é um influencer do YouTube, por exemplo. Mas veja se aquelas palavras são realmente transformadoras ou se não são só maquiagens retóricas que, ao invés de nos colocar no deserto da consciência, nos mantém na paz da escuridão maldosa. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Ontem na Missa do nosso Padrecast, em que nós falamos sobre a importância das palavras para dar nomes para a escuridão e para as ferramentas que vencem a escuridão. Quero deixar aqui uma proposta, um exercício para essa sua semana. Separe um caderno ou um bloquinho de anotações e durante as suas orações, procure não usar muitas palavras prontas, mas faça um silêncio profundo, o máximo que você conseguir, e deixe que do seu silêncio brotem palavras, frases, expressões que falam a respeito da sua escuridão e das ferramentas que você tem, que você dispõe para vencer a escuridão. Coloque em 2 colunas o seu caderno ou bloco de notas, colocando de um lado aquelas expressões ou palavras que definem a sua escuridão, que te ajudam a entender melhor essa zona obscura do mal que a gente traz dentro da gente. E na outra coluna, procure colocar as palavras, as frases que apontam os caminhos que a gente pode usar para vencer a escuridão que nos habita e nos quer consumir. Faça isso todos os dias, sem pressa. O mais importante é que essa palavra, essas palavras, essas expressões que forem surgindo nos seus silêncios sejam de autoridade. Tenham força transformadora na sua vida. Mas para isso é preciso passar pelo deserto da paciência. Tire 10 minutos, se você conseguir ficar mais que isso, 15, 20, meia hora, quem sabe, todos os dias. E apenas faça isso. Retire-se num lugar mais ou menos tranquilo. Se você puder ir numa igreja para fazer esse exercício, talvez te ajude. Fique lá com o seu bloquinho na mão e silencie. Anote tudo o que vier na sua cabeça para liberar um pouco as suas preocupações, que vão aparecer muitas coisas na sua cabeça. E quando aparecerem palavras ou expressões que designam a escuridão ou que apontam caminhos para vencê-la, anote nas suas 2 colunas. Ao final de uma semana, você terá pelo menos esboçado, talvez pela primeira vez,
o seu glossário interior de autoridade, de palavra de autoridade, que poderá te oferecer caminhos para ser uma pessoa melhor, um cristão mais autêntico e ter uma vida espiritual mais profunda. A gente se vê na semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até lá, pessoal. Deus abençoe.